Boa tarde, meu nome é Luciana Valverde Grimberg, eu sou advogada, formada pela PUC São Paulo, fiz mestrado em Direito Civil pela Universidade de São Paulo e atuo na área do direito de família. A minha migração para a área da família aconteceu de forma natural. No escritório que eu trabalho desde que eu me formei na faculdade, sempre teve uma atuação muito forte na área empresarial. E quando surgia a necessidade de atender as pessoas físicas ligadas a tais empresas, em questões relacionadas ao direito de família, eu era chamada para atender o cliente. Eu sou uma pessoa que, além de adorar o direito em si, me sinto bastante à vontade para lidar com as pessoas e conflitos decorrentes do direito de família. Eu sou e sempre fui uma advogada colaborativa, que busca, acima de tudo, uma solução pacífica dos conflitos. Sempre que eu atendo um cliente no escritório, eu pergunto principalmente qual o objetivo dele e explico que, efetivamente, o litígio judicial, hoje em dia, é um litígio custoso, economicamente falando e principalmente emocionalmente, né? Ainda mais no direito de família, moroso, que vai ter uma decisão que pode agradar ou não, a gente não consegue garantir, infelizmente, né, o êxito ou o objetivo em si do cliente. Vai ser tomada a decisão por um terceiro que está analisando as questões sob a ótica das leis, né? E a experiência que a gente tem é que muitas vezes o que é decidido não agrada totalmente nem a um, nem a outro, enfim, então a procura, embora o cidadão acredita que o Estado tem o dever de resolver esses seus problemas, o que tem ocorrido é que o Estado não está dando conta, né? No Brasil, a gente tem a nossa cultura é litigiosa, o cidadão fica esperando que o Estado efetivamente resolva os seus problemas, a formação acadêmica dos advogados tem um enfoque nas disciplinas voltadas para a solução contenciosa dos conflitos, e essa visão contenciosa contamina os juízes, que em sua grande maioria entendem que a sentença é um meio eficiente de resolver, de solucionar esses conflitos, e o mesmo pode-se dizer dos advogados, que eles apreciam e querem litigar, né? A gente na faculdade aprende que a gente tem que litigar e, enfim, o que acontece hoje em dia é que o Poder Judiciário está sobrecarregado, com muitas demandas, fazendo que o processo se arraste por vários anos, o que causa, como eu falei, um desgaste emocional, econômico para as partes, e esse custo emocional que eu gosto de falar, ele não tem preço, né? Ele acaba destruindo as pessoas, destruindo as famílias. E por quê? Porque o judiciário, infelizmente, ele não está sendo capaz de atender de forma satisfatória todas as demandas, ainda mais que no direito de família, o que acontece é que necessita de uma análise profunda das particularidades do caso, né? Nós, advogados nessa área, quantas vezes a gente escuta reclamações dos nossos clientes de que diz, o juiz não prestou atenção, ele não ficou sensibilizado sobre determinado assunto, ou até mesmo ele nem deu bola para a peculiaridade do caso, e os promotores, né, não prestaram atenção a determinado ponto, e a insatisfação das decisões judiciais são atribuídas injustamente a nós, né, nós advogados. Qual advogado de família que nunca escutou do seu cliente reclamação do tipo, não é possível que você não consegue fazer, que o advogado da parte contrária
atenda às minhas necessidades e os meus direitos. E em razão dessa notória insatisfação, há bastante tempo vem se falando sobre os métodos alternativos de solução de conflito, né? Note-se que a própria palavra conflito no direito, ela é sinônimo de competição, que inevitavelmente, né, quando a gente escuta competição, inevitavelmente um perde, outro ganha, né? Então, infelizmente, na nossa cultura, a gente tem alguns paradigmas, né? Que eu gosto de dizer assim, as partes, elas são tidas como adversárias, né? Então, eu contra o outro. A solução, ela é dada, tem que ser dada por terceiro, né? Então, as pessoas vão atrás de um juiz, de um árbitro, que outra pessoa tome a decisão por elas, então ela se exime da responsabilidade do que está acontecendo. Os conflitos, eles têm que ser resolvidos de acordo com a lei, só a lei, né? O bom advogado é aquele que defende seu cliente com unhas e dentes, de modo que o seu cliente, ele tá certo, e se o cliente tá certo, acontece que a parte contrária tá errada, né? E a verdade é uma parte única, a verdade da parte é única. Então, a gente tem isso ou aquilo. Então, a cultura brasileira, e principalmente do advogado brasileiro, acaba sendo um claro obstáculo para a difusão e a implementação desses métodos alternativos de solução de conflito, como é o caso da mediação, né? Então, ao meu ver, a gente precisava entender o conflito como um fenômeno natural. Ele acontece, ele é necessário para a evolução do ser e das relações. É uma excelente oportunidade para crescimento, melhora, fazer diferente, um olhar diferente para o futuro, a procura dos benefícios mútuos e simultâneos das partes, que envolvem diversas questões, né? O conflito é uma oportunidade de evolução pessoal e profissional, né? Então, eu acho que esse é o modo positivo de encarar o conflito. E no direito de família, muitas vezes as disputas, elas não se baseiam apenas em aspectos legais, né? Mas advém de questões psicológicas, sociais. Por exemplo, numa partilha de bens, né, que envolve, por exemplo, uma propriedade, muitas vezes uma parte, ela entende que esse bem tem um determinado valor econômico, de modo que deve ser partilhado apenas como determina a lei, né? Quando para outra, tal bem tem um valor sentimental, a sua perda significa não só perda de dinheiro, mas principalmente perda de status, de contato social, perda da família, perda desse núcleo familiar que tinha um sonho de ser formado e agora ele acabou, né? Então, no direito de família, as partes efetivamente buscam uma análise profunda das questões envolvidas, não se limitando nas posições de cada uma, mas e principalmente ao interesse que circunscreve a questão em si, né? E quem melhor do que a própria parte para lidar com as questões, analisar as questões e analisar e compreender seu verdadeiro interesse para alcançar essa conciliação e a composição que ela precisa, né? É nesse momento que a mediação pode oferecer à parte a oportunidade de ser protagonista, a gente gosta de falar, né, da solução dos seus conflitos, desprendido de culpa, com liberdade para ser criativo e, sobretudo, para olhar para o futuro. A parte, ela vai ter a responsabilidade de avançar e conquistar este acordo. Isso eu acho que é a coisa mais importante, né, da mediação. E na mediação, o mediador, ele é neutro, ele é imparcial, ele não interfere, ele não opina nas questões jurídicas que envolvem esse conflito. E é por isso que a parte necessita de um advogado. Assim, na minha opinião, o advogado é fundamental no processo de mediação, né? De forma simplista, eu diria o seguinte: por exemplo, no preâmbulo da Constituição Federal,
tem abertura para as práticas autocompositivas, né? O Código de Ética da OAB está previsto, estava, né? Antes de 2015, estava já previsto que é dever do advogado prevenir e instaurar o litígio e estimular a conciliação. Em 2015, a mediação em si foi expressamente acrescentada no texto do Código de Ética, deixando claro que é dever do profissional, a qualquer tempo, estimular a conciliação e a mediação entre as partes, né? Eu gosto de pensar que a mediação pode ser considerada como uma garantidora do acesso à ordem jurídica justa, ou seja, está prevista na norma, feita pelo advogado para o advogado, que o advogado ele é contratado para auxiliar o cliente a solucionar o conflito, de modo que a tutela jurisdicional nem sempre é a melhor opção. Eu vou além, eu entendo que na área de família, a busca pela tutela jurisdicional raramente é a melhor opção. Eu tenho sentido isso nos meus clientes, na minha vida profissional. Então, o advogado ele tem o dever de oferecer aos seus clientes opções para soluções de conflitos. E para poder oferecer as opções, o advogado ele precisa conhecer a mediação, ele precisa conhecer todas essas técnicas de soluções de conflito, porque a falta de conhecimento sobre o assunto, somado à falta de preparo e à falta de habilidade específica, limita o advogado quanto às opções que ele pode oferecer para o cliente, né? Se ele só sabe litigar, ele vai oferecer, vamos litigar. Se ele tem um leque variado de opções e de conhecimento, ele vai analisar cada questão de uma forma e junto com o cliente poder mostrar para ele qual é a melhor solução. Então, para obter o melhor resultado no seu trabalho, o advogado deve saber indicar ao cliente o melhor método para a solução do conflito, né? Então, me pediram aqui para dar algumas dicas para a advocacia, né, na mediação aplicada no direito de família, e eu poderia enumerar várias, mas eu, na verdade, pensei em 10 dicas, assim, tem um número bacana. Então, a primeira dica é que o advogado ele precisa conhecer a mediação, e principalmente reconhecer a mediação como forma eficaz para solucionar conflitos, né? Eu me revolto quando eu escuto advogados atuantes na área do direito de família que afirmam que a mediação é bobagem, que é uma mistura de psicologia com negociação ou qualquer outra inverdade, sem efetivamente conhecer a fundo o processo de mediação, né? O bom advogado, ele precisa se atualizar sempre sobre todas as novas vertentes que prezam pela satisfação dos envolvidos no conflito, inclusive para poder desindicar a mediação ou a continuidade da mediação em determinados casos. Não é tudo que dá para fazer mediação, né? Então, o advogado ele precisa ter em mente que a mediação é mais um instrumento à disposição dele. Então, a minha primeira dica é conheçam o que é mediação, vão estudar, vão procurar saber e principalmente reconhecer que é uma forma, ao meu ver, eficaz, né, de solucionar esses conflitos. A segunda dica que eu dou é, escolhida a mediação, o advogado precisa mudar a sua postura litigante e combatente para uma postura colaborativa, né? E esse ponto é super importante, porque ser colaborativo significa ter a capacidade de buscar a compreensão de todos os aspectos do conflito. E atenção, colaborativo não é sinônimo de bondoso, né? As pessoas, essa advogada é bondosa. Não é bondosa, a gente pode ser firme, contundente, mas a gente pode ser colaborativo, né? E o que é, né, essa colaboração? É a capacidade de você, advogado,
você ser parceiro do seu cliente e fazer uma análise da questão como um todo e apontar o ganho de todos, né? Sem aqueles desgastes de tempo, de dinheiro, de emoções, de energia, enfim. No direito de família, geralmente as situações são continuadas, de modo que os ganhos de todas é importante, né? Assim, a continuidade disso é importante para a continuidade da relação, ela é importante porque ela vai ser mantida, muitas vezes ela é mantida. Então, se você chegar em pequenos acordos e que vão mudando, né? No direito de família a gente vai mudando as expectativas, a gente vai mudando as histórias, os casamentos a gente vai mudando. Outro dia a gente estava conversando num curso que os casamentos a gente vai mudando os casamentos eles vão mudando porque as pessoas vão mudando e você pode fazer os novos acordos, né? Então acho que na nossa vida a gente vai fazendo normalmente pequenos acordos dia a dia, ano a ano, enfim. Então, o advogado é quem traz a segurança jurídica do que está sendo acordado pelas partes, né? Considerando que é dever social da advocacia a colaboração para a resolução do litígio e que a mediação é um método de composição, fica fácil concluir que a participação do advogado nesse método ela é indispensável. Em qualquer composição, é importante contar com o respaldo técnico e a confiança do advogado. Então, a segunda dica é a gente mudar essa postura litigante para uma postura colaborativa e ajudar o nosso cliente, quer dizer, ajudar a proteger essa ordem jurídica, porque tecnicamente nós somos necessários para o acordo e a gente tem que colaborar para que esse acordo ele ocorra, né? A terceira dica é que nós advogados que atuamos no direito de família precisamos preparar e assessorar o nosso cliente para que ele sinta-se confiante durante o processo de mediação. O cliente, ele vai ser o protagonista desse processo, ele vai tomar responsabilidade pelos acordos que ele vai estar fazendo, então ele deve estar preparado para atuar como esse protagonista, né? O advogado deve explicar ao seu cliente como será o procedimento da mediação. O advogado deve explicar ao seu cliente o papel de todos os envolvidos, as partes, o mediador, como ele atua, e os advogados das partes, como eles atuam. O advogado vai ajudar na análise dos riscos das opções que as partes estão levando para a mesa de mediação. E aí sim que eu acredito que a falta de conhecimento do processo de mediação dá ao advogado uma sensação de perda de controle, ele se sente fraco, ele se sente incompetente, e muito pelo contrário, ele é muito importante nesse processo de mediação, né? Quantas vezes a gente escuta a parte fala assim, você seja duro, né, quando a gente está negociando, quando você está num processo não de mediação, mas de negociação com o advogado da parte contrária, seja duro com a parte contrária, olha, não dê moleza para ele. Quer dizer, a pessoa foi casada há 20 anos com a outra parte, não fez nada disso durante esses 20 anos e ele quer que a gente seja. Então, na mediação, você é até uma segurança para o advogado que você tendo o cliente, né, como a primeira pessoa, ele vai falar em primeira pessoa, ele tá assumindo os acordos que ele tá fazendo, ele tá assumindo as decisões que ele tá tomando. E o nosso papel é ser parceiro, estar do lado, né, do nosso cliente, para fazer dar certo isso da melhor forma técnica possível, execuível, enfim.
A quarta dica que eu dou é que o advogado deve definir com o cliente como será a atuação dele no processo. Se ele vai acompanhar o cliente nas sessões de mediação ou se ele vai deixar a mediação só entre as partes e o mediador e ele vai só fazer uma consultoria desse processo, né? Eu gosto muito de estar nas mesas, participar, porque você acompanha muitas coisas que vão acontecendo, o raciocínio, a postura corporal, o ouvido, nosso ouvido é treinado, né, para escutar o que está sendo dito pela outra parte, e como a gente não tem esse envolvimento emocional, tem um pouco, mas não é esse envolvimento emocional assim imediato, a gente consegue escutar outras coisas, né? O mediador é treinado para isso, mas o advogado, ele também é treinado para isso, né? Então, é muito importante que haja uma cumplicidade entre o advogado e o seu cliente para como que essa mediação vai ser conduzida. A quinta dica que eu dou é o advogado deve sempre observar e zelar pelos princípios e pelas regras do procedimento. A gente vai estar lá, obviamente que vai ser uma decisão às vezes conjunta dos advogados, quem vai ser o mediador, a escolha do mediador é muito importante, porque tem que ser uma pessoa competente, capaz, íntegra, porque é um momento muito sensível para as partes, estão resolvendo coisas muito importantes das vidas deles, né? Então, a gente também tem que zelar para isso. Por exemplo, perceber que que a outra parte foi para mediação só para obter vantagens em cima da outra, obter informações, isso é muito triste. Então, se isso a gente zelando pelas regras, a gente pode ficar atento e até comunicar ou encerrar a mediação, se for o caso, né? A sexta dica é que a gente deve ajudar o nosso cliente. É um pouco misturada com a outra dica que eu falei adiante, que assim, você é parceiro, então você tem que ajudar o seu cliente a investigar e entender o interesse da outra parte. Então a gente tem que ter um ouvido treinado para escutar o que o outro está dizendo, qual efetivamente é o interesse, porque muitas vezes a gente está lidando com questões que têm um objetivo comum, mas formas diferentes de falar, né? Então, enfim, então a gente tem que ajudar o nosso cliente a investigar o seu próprio interesse e às vezes o interesse da parte contrária, mas o seu próprio interesse, porque às vezes ele fala uma coisa para você, mas ele tá, na verdade, dentro dele tem uma outra questão, né? A sétima dica que eu digo é o advogado ele deve ajudar o cliente a criar o maior número de opções e soluções do conflito. A criatividade do advogado nessa hora, que de novo não está envolvido emocionalmente, né, com a questão, ele vai poder auxiliar o cliente a trazer várias opções, mesmo que elas sejam esdrúxulas, ou às vezes impossíveis, mas é que o exercício de você, como você não está envolvido emocionalmente, e você trazendo de forma criativa soluções para esse conflito, você vai mostrando para o seu cliente que não tem só esta verdade, né? Tem várias verdades, várias formas de composição, obviamente sempre com a parte técnica por trás, né? E deixando claro quais são as possibilidades. A oitava dica eu diria que o advogado ele tem o dever de zelar pela aplicação do princípio da decisão informada. O que quer dizer isso, né? O advogado, como conhecedor do mérito e dos aspectos legais, técnicos que envolve o caso, ele precisa deixar muito claro para o cliente os direitos que estão envolvidos e principalmente os direitos que estão sendo deixados de lado. O cliente ele tem que saber, ter muita ciência e consciência dos acordos que ele está fazendo, das coisas que ele está abrindo mão, para
Eu ia falar não se arrepender, mas saber a decisão, assim, ele como protagonista, é importantíssimo que ele esteja assumindo esse papel das coisas que ele está efetivamente se comprometendo. A nona dica, eu diria que o advogado ele tem o dever de proteger a ordem jurídica, verificar tecnicamente se o acordo é juridicamente possível, né? E esse ponto é fundamental, porque o mediador, ele não analisa essa questão, né? Eu defendo efetivamente da atuação do advogado na mediação em si, porque o mediador ele não vai falar, isso é possível. Muitas vezes o mediador não tem formação jurídica, né? E ele precisa analisar, ele não, né? Mas o advogado ele precisa verificar se é juridicamente possível esse acordo que está sendo proposto. A 10ª dica que eu dou é que o advogado ele pode, e a meu ver, ele deve ajudar a reduzir a termo esse acordo alcançado. Muitas vezes se o mediador tem um conhecimento técnico, ele pode começar, mas eu acho que ele tem que ser revisto pelos advogados, porque um acordo muito bem redigido, ele garante uma boa execução, né, desse acordo, do que as partes estão se comprometendo a fazer. Enfim, eu acho que o advogado, ele tem que, para resumir um pouco de tudo que eu falei, ele tem que se manter atualizado sempre, informado, sempre procurar o melhor método de atuação para garantir que o seu cliente alcance o melhor resultado para ele, né? Muitas vezes a mediação tem se mostrado menos custosa economicamente e emocionalmente falando, eu acredito. Ela é mais rápida, ela é muito eficaz na manutenção dos relacionamentos e mais até certeira no cumprimento dos resultados, porque a parte está lá como protagonista, se comprometendo àquilo. O mediador, ele vai tirar da parte o que ela realmente quer. E a partir do momento que ela quer e ela se compromete, ela abre mão, ela chega nesse acordo, ela sendo protagonista, ela vai estar mais disposta e propensa a cumprir, né? Então, o advogado, adotando uma postura colaborativa adequada e tendo consciência de seu papel, que seu papel é super importante no procedimento da mediação, ele vai certamente contribuir para o sucesso do método, capaz de gerar resultados satisfatórios e a sua divulgação e aplicabilidade adequada por todo o Brasil. Espero que um dia a gente efetivamente consiga estar pelo todo o Brasil com esse método difundido, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.